Minha gente, eu confesso que quando eu comecei a fazer vídeos aqui pra vocês, muitas coisas estão chegando pra mim e é importante a gente entender que não existe cura. O álcool não tem cura. Existem estratégias que a gente cria, que a gente desenvolve para não entrar mais em contato com ele. E eu quero agradecer muito a todos os comentários, todas as pessoas que estão aqui falando sobre isso, porque uma das coisas que me curaram foi falar sobre isso. Uma das coisas que eu uso hoje em dia como estratégia é falar sobre isso. Porque quando a gente fala sobre uma dor nossa, ela vira uma força. Então hoje eu falo com muito orgulho. Tudo isso aqui que eu divido com vocês é sobre uma responsabilidade, né? De estar passando por um processo e dividir com outras pessoas. E saber que é muito desafiador sair desse lugar e que tem outras pessoas que precisam. Porque a gente precisa declarar que a gente precisa de ajuda. Se a gente ficar em um lugar isso tá tudo resolvido, ou não falam sobre isso, aquela dor, ela vai engolir você. Então, muito obrigada por estarem aqui dividindo todos esses processos comigo. Eu me sinto muito honrada e muito feliz. E isso faz parte, sim, desse meu processo de cura, de libertação. Hoje eu vou falar sobre a crença de não merecimento e o que ela tem a ver com o álcool. Como isso está hoje em dia, depois de quase 2 anos de limpeza física, mental e espiritual, né? Que é assim que eu chamo esse meu processo. Estou limpa. E o que isso tem impactado na minha vida? Essa crença de não merecimento, que começou lá atrás e que desencadeou esse vício na minha vida, e foram muitos anos aí. Eu chorei muito, né, fazendo esse texto, né, fazendo também aqui, anotando como isso tá vindo pra mim. Eu tô com o arquétipo da cobra, e arquétipo da cobra é sempre sobre entrar em contato com as suas sombras mais profundas, aquilo que você quer fingir que não está acontecendo, mas está em você. Esse arquétipo da cobra é um arquétipo de renovação, de cura interior. Então, sempre que eu ativo esse arquétipo, vem muitas catarses, e assim, você tem que estar preparado, né? Principalmente emocionalmente. Então, hoje tá sendo um dia pra mim muito assim, já tô há 2 semanas com esse arquétipo, e então tá sendo 2 semanas de muitas sensações, muitas coisas emergindo, né? Muitas sensações emergindo, e eu quero dividir com vocês. Eu pesquisei algumas coisas, né, com base científica, e eu vou falar pra você, e vou falar também a minha experiência em relação a esse tema. A relação entre o álcool e a crença de não merecimento está profundamente ligada a questões psicológicas e emocionais que muitas pessoas enfrentam quando buscam o uso de substâncias para lidar com a dor interior. O álcool, sendo um depressor do sistema nervoso central, é frequentemente utilizado como uma forma de automedicação para aliviar sentimentos de inadequação, rejeição e desvalorização pessoal. Chega, me arrepio. Porque eu vivi isso, gente, de uma forma muito, muito, muito direta. Eu cresci com a crença de que, para começar, eu fui rejeitada pelo meu pai, né? Então, eu não tive essa aproximação. Então, na minha cabeça, eu fui rejeitada por pessoas que eu amava.
E aqui eu não estou aqui para culpar pai e mãe, até porque eu já estou muito bem resolvida com isso, né? De outras formas. Eu acredito que os nossos pais, eles foram o melhor que eles conseguiram, de acordo com o nível de consciência de cada um na época em que tiveram a gente. Então, essa questão não é sobre mim, eu não tenho nada a ver com isso, é essa questão deles. Né? E a gente, como adulto, a gente precisa parar de culpar os nossos pais e buscar evoluir emocionalmente, buscar estratégias para que essas dores não afetem mais o nosso estado mental, emocional, espiritual na nossa vida adulta. Sei que é um desafio, mas é possível. Com muito estudo, com muitas técnicas, com muita busca de autoconhecimento, a gente consegue sim entrar em um lugar de eu aceito, eu entrego, foi o que eles fizeram de melhor e eu vou precisar viver a minha vida da melhor forma. Então esse negócio de culpa da minha mãe, culpa do meu pai, não é culpa de ninguém. Ninguém é culpado sobre as nossas decisões. Nós como adultos, precisamos ressignificar. Pronto, a minha adolescente estava tudo bem, poderia até ser, né? Porque, enfim, não tinha lastro emocional para lidar com as minhas emoções, com essas dores. Mas a Mila de 31 anos vai ficar culpando a mãe e o pai? Não é possível, né, minha gente? Então, eu acredito que eu tô aqui para falar sobre a minha fase agora. Essa fase aí já foi administrada, eu já, tomei as minhas providências e você precisa fazer isso também na sua vida. Então, eu sempre pensei, vivi com essa rejeição, pensando que foi por minha causa. Foi porque eu nasci que meu pai não quis mais a minha mãe, que meu pai não quis mais ficar com a gente, era minha culpa isso. E aí eu cresci achando que eu precisava fazer muito mais para que as pessoas gostassem de mim, para que a minha mãe gostasse de mim. Então eu sou artista há muitos anos, né? Eu cresci no mundo artístico e eu lembro que eu participava de desfiles e o terceiro lugar nunca era, para minha mãe, nunca era uma boa posição. Eu tinha que ser o primeiro. E acabava que eu ganhava em segundo, em terceiro, em primeiro, mas eu sempre estava no pódio. Essa é uma coisa importante. Tudo que eu participei na minha vida em relação a competições, eu sempre subi no pódio. Mas, como para minha mãe, se eu ganhasse em terceiro e em segundo não valia de nada, eu cresci com essa crença de sempre segundo lugar, sempre terceiro lugar. Por mais que eu ganhasse em primeiro, eu nunca me sentia que eu estava merecendo. Que aquilo era, eu achava que, porque erraram na contagem, é porque alguma coisa aconteceu. Porque eu internalizei na minha cabeça que eu não merecia o primeiro lugar. Né? E eu ouvia muitas coisas assim, né? Enfim. E aí, quando eu fui crescendo, e eu percebi que eu já falei aí no primeiro vídeo sobre álcool, que eu percebi que eu era chata, que a minha mãe dizia que eu era chata, minha tia me dizia que eu era chata, eu busquei no álcool acolhimento, na verdade. E isso é muito sério, porque às vezes é com álcool, às vezes é com as drogas, às vezes é com questões sexuais, às vezes é com compulsão alimentar. Também tive crise de compulsão alimentar. Então, quando a gente não se sente merecedor, não se sente amado, a gente vai buscar coisas de fora para amenizar aquela dor. A crença de não merecimento, que inclui a sensação de não ser digno de amor ou aceitação, geralmente tem raízes em experiências de vida traumáticas ou prolongadas de crítica e rejeição. Essa crença pode fazer com que a pessoa acredite que precisa se modificar, seja ela emocionalmente ou fisicamente, para ser aceita socialmente. De acordo com as teorias psicodinâmicas, indivíduos com baixa autoestima internalizam a ideia de que não são bons o suficiente.
E o álcool, muitas vezes, se torna um mecanismo para mascarar essas emoções dolorosas. Então tá aqui. Tá aqui o lugar em que eu achei aceitação. Porque quando eu não estava alcoolizada, ninguém gostava de mim. Minha mãe, meu pai, ninguém gostava de mim. Mas quando eu estava lá, naquele momento, eu era mais popular, eu era que as pessoas amavam, eu era muito feliz, muito leve. Eu dançava, eu cantava. Esse foi o grande gatilho para me trazer esse vício. O uso de álcool como entorpecente emocional. Pesquisas mostram que o álcool pode ser utilizado para entorpecer emoções negativas, oferecendo uma sensação temporária de alívio e euforia. O problema surge quando o uso contínuo do álcool reforça a crença de que a pessoa precisa do externo para se sentir adequada ou aceita. Neurocientificamente, o consumo crônico de álcool afeta o sistema de recompensa cerebral, tornando a pessoa dependente de estímulos externos para sentir prazer, em vez de desenvolver mecanismos internos de valorização e aceitação. Então, por que eu vou buscar autoconhecimento, vou buscar me conhecer, viver as minhas dores, que é isso que eu tô fazendo nesse processo ao longo desses 2 anos, se eu posso ir ali tomar uma e ficar e dormir em paz? É mais fácil, minha gente. Esse processo que eu e que você está querendo viver não é um processo fácil. Eu vou te contar, é uma decisão. Largar os nossos vícios, esses estímulos externos, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O álcool também reduz as inibições sociais, levando algumas pessoas a acreditarem que só podem ser aceitas ou amadas se estiverem sob influência. Isso está relacionado a uma falta de confiança nas próprias capacidades e valor intrínseco. O consumo de álcool pode ser uma tentativa de escapar de sentimentos de vergonha, inadequação ou fracasso, que por sua vez reforçam a crença de que sem o álcool a pessoa não será amada pelo que realmente é. Sabe essa sensação de que tem uma sensação, tá? Quando você zera o álcool da sua vida, que é a sensação que a vida perde a graça. É como se tudo que você fizesse na sua vida só tivesse sentido e felicidade e euforia e entusiasmo se tivesse a cerveja, o champanhe, o vinho. Sem esses estímulos, é sem graça. E a vida sem álcool é uma vida chata. Porque o seu cérebro, ele tá tão viciado em trazer coisas de fora para te fazer feliz, que o que você é não faz sentido, não é suficiente. Então, quando eu digo que a gente vai precisar lidar com as nossas dores, com a nossa realidade, é sobre isso que eu tô falando. E não fui eu que inventei isso. São estudos que comprovam isso. E por isso que as pessoas estão afundadas em vícios, sejam eles quais forem. Celular, comida, álcool, sexo, drogas. Viver limpo não é para qualquer um. Além disso, a teoria da automedicação sugere que indivíduos que usam álcool para aliviar sentimentos de inadequação emocional estão tentando
regular seu estado emocional por meio de uso de substâncias. No entanto, nessa tentativa de regulação emocional, é ineficaz a longo prazo, pois o álcool pode aumentar a depressão e a ansiedade, levando a um ciclo de reforço negativo, onde o indivíduo se sente ainda menos merecedor de amor e aceitação, sem a presença de álcool. Eu lembro... Ai, gente, é péssimo essa sensação. Eu lembro que quando eu ia pra uma festa em que eu ficava bêbada e saía totalmente, né, do meu controle, quando eu chegava em casa, eu já ficava com meu coração, sabe? Antes de acordar, né? Eu já ficava com meu coração muito acelerado, porque eu já sabia que eu tinha feito alguma coisa, né, que ia chegar até a minha mãe, ia chegar até a minha família. E a minha família é muito importante, né? E quando eles recebiam isso, assim, minha mãe dizia assim: a rua tá cheia, falando sobre o seu vexame, sobre o que você fez. E eu me sentia o pior ser que existe nesse universo. Eu me sentia uma pessoa, sabe, nada. Eu me sentia uma nada. Essa é a verdade. Essa sensação de que a gente é um fracasso. Porque a gente não consegue lidar e ir com a festa, beber uma água, tomar um energético, tomar um suco. A gente precisa fazer vergonha para a família. Porque a família é diretamente impactada com as nossas ações. Em relação a essa questão de vícios, né? A gente sabe disso. Que vícios destroem famílias. Então eu lembro exatamente. Tem muito tempo que isso aconteceu, não era mais assim na minha adolescência, mas essa sensação nunca saiu de mim. E se eu sinto o cheiro do álcool, eu já sinto essa sensação, eu trago essa sensação pra mim, para que eu não entre em contato mais, nunca mais com isso. Porque você vai precisar usar isso é uma estratégia. É quando você pensa em fazer algo, você lembra de tudo de ruim que aquilo. Pra voltar para relacionamentos abusivos, também já fiz isso, né? Você lembra de tudo de ruim, da sensação, não é aqui mentalmente, é sentir o que você sentia naquela época, naquele lugar. E aí você vai pensar 2 vezes antes de fazer. Usa isso na tua vida pra tu ver como é que vai dar certo. E a conclusão. A crença de não merecimento muitas vezes está no centro do uso problemático do álcool. Para muitas pessoas, o álcool é uma tentativa de silenciar a dor de se sentirem não dignas de amor e aceitação. No entanto, essa busca por entorpecimento emocional, através do álcool, reforça a crença de que a pessoa precisa ser algo diferente do que realmente é para ser aceita. Reconhecer e trabalhar essas crenças limitantes, muitas vezes, com a ajuda de terapia e de suporte emocional, é essencial para quebrar um ciclo de alcoolismo e buscar uma vida mais plena e autêntica. Para concluir, isso está afetando muito na minha vida agora. Eu percebo que muitas vezes eu não me sinto merecedora de amor, de coisas boas, né, de atitudes carinhosas das pessoas, porque eu cresci com a crença de que eu não mereço o melhor. E talvez você também, por isso você busque nos se entorpecer para você aliviar essa dor. Só que, como eu já te disse, eu estou aqui não é para fazer uma experiência de 2, 3, 4 anos de álcool, sem álcool.
A minha experiência é definitiva. Eu nunca mais vou colocar essa substância na minha vida. Porque eu não preciso mais. Eu não preciso mais que você me aceite, que ninguém me aceite. A minha grande regra hoje na minha vida é eu entrego o melhor. E a vida me retribui. Você não precisa me retribuir. Porque se a gente ficar querendo fazer coisas para que outras pessoas reconheçam, elas não são obrigadas a reconhecer o que a gente faz por elas. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer que nós merecemos, que nós somos pessoas valiosas, escolhidas, que nós estamos tendo uma oportunidade de estar aqui. E eu tô muito emocionada com esse vídeo, porque dividir isso com vocês, pra mim, é muito importante. Eu tô em um momento da minha vida muito leve, muito feliz e muito realizada. É um momento em que eu tô colhendo tudo o que eu plantei. Tudo que ao longo desses anos só eu sei. Que eu busquei, que eu trabalhei emocionalmente para chegar nesse momento. E eu acredito que agora é o momento de receber. E existe esse momento, minha gente. Existe um momento em que a gente começa a gostar da gente. Em que a gente começa a se respeitar. Respeitar o nosso interior. E soltar. Soltar para que Deus e o universo traga todas as sementes que a gente plantou. E a minha única certeza é que Deus sabe de tudo que eu fiz. E que eu tô amando dividir isso com outras pessoas e melhorando a vida de alguém. Nem que seja uma pessoa que já esteja nesse processo de tirar isso da vida. Pra mim já é, assim, o bastante. Muito obrigada por estar aqui e dividir essa fase incrível da minha vida. Beijo.